Repetem os mortais há muito tempo velhíssimo provérbio. Da fortuna imensa de um mortal germinam logo males, ainda maiores para os seus. É diferente o meu entendimento. Ações iníquas geram fatalmente iniquidades umas sobre as outras, idênticas em tudo à sua origem. Porém, nas casas onde houver justiça, jamais filhos perfeitos faltarão. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Agamenon, tragédia de Ésquilo, mais uma leitura que eu estou fazendo como preâmbulo, preparação para a nossa leitura do Cassandra, que é o livro que a gente vai ler esse mês para o projeto Ferrante Indica. O Cassandra, que é um reconto do mito da Cassandra, escrito pela autora alemã Christa Wolf. Aqui no canal já tem uma resenha sobre o As Troianas, que é uma tragédia do Eurípides, onde a Cassandra aparece, e aqui em Agamemnon a Cassandra aparece também, inclusive com um grande destaque, talvez até maior um pouco do que o que aparece nas Troianas. O Ésquilo é um dos tragediógrafos, né, mais famosos, conhecidos da Grécia Antiga. Essa é uma peça excelente, que eu fiquei muito feliz de ler, eu nunca tinha lido. A peça é muito, muito boa e a gente consegue assim até pescar algumas influências que ela possivelmente teve em outros dramaturgos, como Shakespeare, por exemplo. E ela vai contar a história do assassinato do Agamemnon pela sua esposa Clitemnestra. A Clitemnestra é um grande personagem aqui nessa peça, que foi encenada pela primeira vez em 458 a.C. Agamemnon faz parte de uma trilogia chamada Oréstia, que vai contar várias histórias de vingança e que vai ter como um tema, assim, central a justiça. Essa é uma peça que culmina na reflexão sobre o sistema judiciário e sobre o julgamento dos crimes. A gente não vai ver isso ainda nessa peça, porque ela é a primeira. E nessa primeira a gente vai ter o famoso tema de vingança. Eu estava falando aí de inspiração do Shakespeare, e lendo essa peça eu me lembrei em vários momentos não só do Hamlet, mas também do Macbeth, não por causa da vingança, mas por causa da Clitemnestra, que parece assim ter sido uma boa inspiração para Lady Macbeth, embora Clitemnestra seja mais cabulosa do que Lady Macbeth. No enredo dessa peça, o Agamemnon está voltando da Guerra de Troia. A guerra finalmente acabou depois de 10 anos, e a Clitemnestra criou um sistema de aviso para saber quando a guerra ia acabar. Ela foi pedindo a vários sentinelas em cidades entre a cidade dela, que é Micenas, e Troia. Cada sentinela acenderia uma chama no alto de um morro, de uma torre. E então alguém acende Troia e vem acendendo até que ela recebe o sinal em Micenas. E aí o que acontece? A peça começa com a fala desse sentinela que fica lá no alto esperando, né, há muitos anos esperando, né, desolado e preocupado, essa sinalização de que Troia caiu. Agamenon está voltando de Troia com a sua escrava sexual, né, Cassandra, como a gente já viu no As Troianas. E a Clitemnestra quer se vingar dele. Ela quer se vingar porque ele matou a filha deles, né? Quem leu a Ilíada sabe dessa passagem de que ele estava num porto, Porto de Argos, agora eu não lembro direito qual é o nome do porto, mas ele estava no porto para ir lá para a Guerra de Troia, e a Ártemis estava muito puta porque o Agamenon sacrificou um bezerro de um bosque sagrado. Então ela decidiu parar os ventos para que as naus não conseguissem se movimentar. E então fica lá aquela pancada de grego esperando alguma coisa acontecer. O Agamemnon vai falar lá com o seu sacerdote, ele vai falar, é uma espécie de sacerdote, assim, de guia espiritual, e que, se não me engano, chama Calcas, e ele vai dizer que a Ártemis, né, não tem vento, que a Ártemis está com raiva, e que a Ártemis quer que ele sacrifique a filha dele para repor a falta do bezerro que ele matou. E então ele decide matar, né, na verdade ele é informado de que é isso que ele tem que fazer, mas ele decide matar a sua filha. E a gente vê que o Ésquilo olha com péssimos olhos isso, porque a situação do Agamenon, em tese, é uma situação trágica. Porque o Agamenon, ele era o chefe dos gregos, então ele teria a obrigação de vingar a falta sofrida pelo Menelau com o rapto da sua mulher Helena.
Não só porque isso era uma questão de desonra, mas porque isso era uma questão de desrespeito ao deus da hospitalidade, que era algo muito importante naquela época. Então tem essa questão de honra, que o Ésquilo também dá uma ridicularizada aqui, porque ele bota várias falas das pessoas meio que tratando o Menelau como um cara abandonado, sofrido e melancólico pela sua dor de corno. Mas tradicionalmente o Agamemnon teria esse dever de ir defender essa honra, tanto de um líder grego quanto dessa tradição da hospitalidade. Em seguida, ele é intimado a fazer esse sacrifício da sua própria filha para que os gregos possam prosseguir com essa busca aí por honra, né, por essa busca por justiça. E muito se pergunta se ele teria mesmo essa opção, se ele poderia ter escolhido não matar a sua filha e ficar lá sossegado em casa. A gente vai percebendo ao longo da peça que era isso que o Ésquilo queria, assim, que o Ésquilo acha meio sem noção você matar uma porrada de grego porque levaram a mulher embora, né? Você vai tirar vários líderes e os seus homens fortes de casa durante anos porque levaram a mulher. E no fim das contas você ainda vai lá e sacrifica sua filha, e que era uma filha amada, era uma filha com quem ele tinha uma boa relação. Ele engana também a mulher para fazer isso, né? Uma dos ódios da Clitemnestra é exatamente que ela não é informada. O que eles dizem para Ifigênia e para Clitemnestra é que a Ifigênia vai ser dada em casamento pro Aquiles. Então elas ficam super felizes. Ela vai casar com esse guerreiro, o guerreiro mais forte, né, de origem divina. E no fim das contas, não, a bicha, coitada, vai ser sacrificada. Então Clitemnestra está assim pistolíssima. Essa é uma das questões da peça. A outra questão é que essa família, a família do Agamemnon, a casa de Atreu, é talvez a família mais disfuncional da literatura. Cara, é uma família marcada por maldições. O Agamemnon e o Menelau são acho que a quarta geração, mas assim, você vai voltando ao início, aí tem homens que eram descendentes de deuses, enfim. Mas assim, só para resumir a história, você tem casos de pais que sacrificam os próprios filhos e dão de banquete para os deuses comerem. Um irmão que rouba a mulher do outro, aí o outro, em vingança, vai lá, mata os filhos do irmão fura-olho, cozinha eles e dá de banquete pro irmão comer. Um pai que tem um filho com a própria filha, né? Então, assim, incesto, canibalismo, traição, pai que mata o filho que mata o pai, aí o filho vai lá vingar a ofensa que foi do pai, aí vai lá mata o tio. Enfim, é uma história, assim, e o que acontece? Cada uma dessas desmedidas, dessas faltas, vai causando maldição para as gerações seguintes. Então, o que está acontecendo aqui nessa trilogia da Aurécia é a continuação dessa situação. Então, assim, é importante a gente, para essa peça aqui, a gente saber que envolvida na vingança da Clitemnestra tem uma outra vingança, porque a Clitemnestra, nesses 10 anos que Agamemnon ficou longe, ela começou um caso com o Egisto. O Egisto era um primo do Agamemnon e do Menelau. O Egisto quer vingar o pai dele, Tieste. Tieste era irmão do pai do Agamemnon e do Menelau, o Atreu. E a história do fura-olho é com eles. Então o que acontece? Atreu e Tieste, eles têm duas questões. De disputa de reino, quem vai ser o líder dos gregos, e de que o Tieste começa um caso com a mulher do Atreu. Quando o Atreu descobre essas coisas, ele engana o Tieste teria sido banido por um tempo, mas depois ele chama o Tieste para uma reconciliação. E na verdade não é reconciliação coisa nenhuma, é o caso em que Atreu vai cozinhar os filhos, vai matar e cozinhar os filhos do Tieste para dar pro Tieste comer. E o Tieste come, ele não sabe, ele só vai saber depois que ele comeu. E essa cena icônica que inspirou uma outra cena icônica da peça Troia e Lucrécia do Shakespeare, que por sua vez inspirou também, aí eu não sei qual das duas, a cena do Game of Thrones, né? Então essa cena de vingança onde você dá os próprios filhos em comida pro seu desafeto. Acontece o seguinte, o Tieste teve um filho que não foi comido. Um filho que ele teve depois
de uma relação incestuosa com uma das suas filhas. Esse filho é o Egisto. Então, o Egisto, esse amante da Clitemnestra, ele está querendo vingar o seu pai. Ele, na verdade, já vingou na figura do Atreu, porque tem uma outra história que não acontece aqui nessa trilogia, em que o Egisto já teria matado o Atreu. Mas eu já vi que tem diferentes versões para quem de fato matou o Atreu. Só que agora ele quer vingar o Tieste na figura também do Agamenon. Então o Egisto se junta com a Clitemnestra para punir o Agamenon por essa falta que foi feita com o Tieste de não só ter sido banido, mas de ter sido obrigado a comer os próprios filhos. Então você tem essa sequência de desmedidas. A tragédia trata muito dessa questão da desmedida, né? Daquilo que os seres humanos fazem, que está para além do que eles deveriam fazer, né? No sentido quase de como se eles estivessem querendo se equiparar aos deuses no poder, né? Enfim, um excesso de soberba, um excesso de insolência. Os outros personagens dessa peça é um coro de anciãos que fica tendo vários maus presságios e que fica percebendo que alguma maldição está para acontecer, inclusive por causa dessa casa, que é uma casa muito marcada por uma série de tragédias, logo por uma série de maldições. Tem também um sacerdote que é uma espécie de profeta. E tem a Cassandra. Que essa peça se chama Agamemnon é uma coisa muito estranha, porque a rainha da peça é a Clitemnestra. O Agamemnon aparece muito menos na peça, ele aparece pouco. A Clitemnestra que reina. A Clitemnestra é uma personagem muito forte. Ela é fingida, ela é dissimulada, ela finge que está muito ansiosa com o retorno de Agamemnon. Na real, ela queria que o Agamemnon sobrevivesse à guerra para que ela pudesse vingar dele, porque ela queria matá-lo. E as falas dela são todas ambíguas, né? Então ela vai falando coisas como se ela quisesse o bem dele, mas na verdade ela tá falando do mal que ela quer. Ela faz vários foreshadowings, tanto ela quanto o coro, eles vão fazendo comentários que vão antecipando a cena lá na frente onde o Agamemnon vai ser morto. E a Clitemnestra é uma personagem que tem zero medo, zero hesitação, zero remorso. Ela tá, muito tranquila de que ela vai matar esse cara, porque esse cara matou minha filha, me enganou. Esse cara que claramente ele excedeu a taça de vinho. Tem uma imagem dessa na peça, né? De que foi ele quem fez transbordar a taça. Então agora que ele beba até o final. Né? Então a peça vai tematizando essa questão da justiça com as próprias mãos, né? Então, dos ciclos de vingança, que é algo que vai, na real, ser realmente criticado e contraposto num sentido de a barbárie versus a civilização, lá na terceira peça da trilogia, que, se eu não me engano, é as Coéforas, não tenho certeza. E nessa peça vai haver um tribunal presidido por Atena. E eles vão, então, ali julgar o Orestes, que é o filho da Clitemnestra e do Agamenon, para quem restou a tarefa, né, que era também um dever tradicional, de vingar a morte do pai. Então o filho varão tem que vingar a morte do pai, então ele teria de matar a própria mãe, matar a Clitemnestra. E aí tem intervenção divina, na verdade quem avisa o Orestes e manda ele fazer essa vingança é o Apolo. Então Apolo aí tá metido nessas questões, do mesmo jeito que tá metido na questão da Cassandra. E uma questão interessantíssima que tem nessa peça é a oposição masculino e feminino. Essa é uma peça bem misogininha, assim, sabe? Bem... Assim, não no sentido... Na verdade, acho que vamos reformular. Não é que a peça seja misógina, mas assim, o Ésquilo bota em evidência o estigma de como a mulher era considerada. Ele bota isso bem em evidência. Então você tem vários momentos em que o coro duvida da Clitemnestra. Como é que você sabe que Troia foi realmente rendida, foi realmente vencida? Você não sonhou isso? Você tem certeza? Você não está se iludindo com coisas, né? Com ilusões, com suposições, enfim, com imaginações? E a Clitemnestra fica falando, vocês acham que eu sou criança? Vocês acham que eu sou uma pessoa doida? Que eu sou uma pessoa delirante? Então fica essa oposição. No início da peça, uma pessoa se refere a Clitemnestra, se eu não me engano, o Sentinela, como uma mulher viril. Então ele atribui a força da Clitemnestra a uma característica masculina. Tanto o coro quanto o Agamenon falam para a Clitemnestra que ela fala demais. Quando o Agamenon chega, a Clitemnestra faz um longo discurso, agradecendo por ele ter chegado, elogiando seus feitos, dizendo que estava com muita saudade, tudo falsidade. Na realidade, ela está
bajulando ele, tentando enganá-lo. E, inclusive, ela força ele a novamente fazer alguma outra ação no sentido da desmedida. A primeira ação teria sido ir para essa guerra só por causa de uma mulher, que a gente vê que é a visão aqui do Ésquilo na peça, né? Isso não é só a minha opinião, eu fui ler sobre isso e vi que, de fato, o Ésquilo achava meio demais ter matado aquela gente toda só porque levaram a mulher. Então, além dessa desmedida e de outra desmedida, que é o fato de o Agamenon se gabar porque ganhou a Cassandra de espólio, e a Cassandra é a mais bela das troianas, né? É uma sacerdotisa de Apolo, enfim. Ele também tá meio que se gabando, olha como eu sou, né? O máximo. A Clitemnestra ajuda a enrolar ele um pouco mais ali no seu, né, carretel de insanidades, né, e de inconsequências, mais do que insanidades. Ela decide esticar um tapete púrpura para ele passar por cima. Ele, em princípio, fica falando, não me botem maus lençóis, isso já é vaidade demais, Deus não vão ver isso direito. Aí ela, mas que isso? As pessoas só invejam aquelas pessoas que fizeram algo de muito bom, pessoas que têm grande qualidade. Se Troia tivesse ganhado, o que você acha que o Príamo ia fazer? Então ela vai enredando o Agamenon. É maravilhosa essa cena. E o Agamenon ele vai percebendo o que ela tá fazendo. Inclusive ele vai falando, você fala demais. Mulher não tem que se meter em argumentação, não. Você quer me ganhar no argumento? E ela fica, né? Tipo, muito dissimulada. E o Agamenon cai. O Agamenon fala, então tá bom, manda vir alguém aqui tirar minha sandália que eu vou passar no tapete púrpura. E aí ele vai lá, se sentindo a última Coca-Cola do deserto, né, a última bolacha do pacote, e ele acaba, vamos dizer assim, de decretar, vamos dizer assim, né, cimentar a sua má avaliação pelos deuses, né, porque a coisa da parte dele já ficou excessiva demais. Mas então tem esses dois momentos em que tanto o Coro quanto o Agamenon falam, que a Clitemnestra fala, você fala muito, né? Então eles se referem a ela como essa pessoa que pode ser meio delirante, meio iludida, fala demais, enfim, vão fazendo esse desmerecimento da figura feminina. Esses comentários de gênero também acontecem em relação ao Egisto, porque embora o Egisto faça o planejamento junto com a Clitemnestra, ele deixa a Clitemnestra matar. Então, o Egisto é criticado 2 vezes pelo Coro. Ele é chamado de mulher. Ele diz, você é uma mulher. Porque você não foi lutar na guerra. Um monte de homem valente foi e você ficou aqui. E 2, porque você deixou ela cometer o crime. Existe essa valoração e desvalorização num sentido de gênero bem marcado aqui. Uma outra questão, tirando o fato de que mataram a pobre da Ifigênia, né, também, que também era uma pessoa inocente e era mulher, é a situação da Cassandra. Cassandra, que tem uma fala longuíssima e muito bonita. Cassandra em transe nessa peça é algo muito bonita. Ela chora muito no início. Eu fico imaginando que essa peça encenada deve ser muito forte. Eu assisti uma aula de um professor onde ele analisava falando em grego. E a fala da Cassandra no início é um negócio assim, foneticamente muito impactante, sabe? Ela fala umas coisas numas línguas estranhas, tanto que a Cassandra, ela tem um problema de comunicação no início, porque ela vem num carro, o Agamenon vem num carro e ela também. E o Agamenon fala, me deram essa mulher, a melhor das troianas, de Butim e tudo mais, e pede pra Clitemnestra cuidar dela. E a Clitemnestra fala, vem minha filha, entra no palácio, não seja orgulhosa, sai desse carro, entra aqui, até o Hércules foi escravo, não seja tão orgulhosa, porque a Cassandra não se mexe, a Cassandra não fica lá dura parada do carro e não sai. E aí ela começa a falar, será que ela não entende grego, né? Será que ela fala algum idioma exótico? A Cassandra não fala, então, com a Clitemnestra, porque na verdade a Cassandra já sabe o que vai acontecer, tanto com ela quanto com o Agamenon. Quando a Clitemnestra sai, a Cassandra começa esse lamento, que ela começa dançando, né? Então, assim, isso é muito comum no teatro grego, né? Essa oposição de cenas onde um personagem fala e outro dança. Normalmente um personagem fala e o coro dança e canta. E aqui é o contrário, o coro fala e a Cassandra dança e canta. Então ela começa o seu lamento cantando e dançando.
Em seguida, ela começa a fazer profecias super ambíguas que o Coro não entende direito o que ela tá falando, e ela fala tanto do passado quanto do presente. Ela faz menção a essas maldições da casa de Atreu, todo mundo que foi morto, as crianças foram comidas, mas ela vai falando por metáforas, ela usa uns animais, e eles ficam, mas do que diabo que essa mulher tá falando? E ela vai gradativamente chegando num ponto de clareza da profecia, onde ela vai falando claramente o que vai acontecer. O Coro duvida, né, porque essa é a maldição de Cassandra, é fazer as previsões e ninguém acreditar no que ela fala. Mas acontece uma coisa curiosa aqui para a história de Cassandra, é que o Coro eventualmente acredita na Cassandra, porque ela acertou tudo sobre o passado. Como ela falou tudo certo sobre o que aconteceu anteriormente, historicamente, na casa de Atreu, o Coro gradativamente vai sendo persuadido do que ela está dizendo, ou seja, de que tanto ela quanto Agamenon vão ser mortos. Do ponto de vista dessa questão do gênero, a situação da Cassandra é muito complicada, né? Porque ela já foi desacreditada pelo Apolo, que queria possuí-la. Ela é estuprada pelo Ajax dentro do templo de Atena, ela não é, nem o templo é respeitado, né? E lá dentro ela é violentada. Depois ela é dada em espólio pro cara que destruiu a sua cidade, a sua família. E por fim ela ainda vai ser assassinada, sendo que ela não fez nada, né? Então, assim, a situação da Cassandra também é terrível, assim, também é uma grande vítima como a Ifigênia, né? O lamento da Cassandra é muito marcante nesse sentido, né? Ela começa a sua fala chorando praticamente, né? Ai, Apolo, Apolo, Apolo dos caminhos, perco-me, perdeste-me cruel mais uma vez. Apolo, Apolo dos caminhos, perco-me, por onde me encaminhas, Aquilar. E o coro, o Corifeu, que é meio que ali o líder, o solista do coro, vai tentando entender e orientar a Cassandra, dizer onde é que ela tá, em que casa que ela tá, e entender o que diabos ela tá falando, porque ela começa com uma fala bastante enigmática. Aqui nessa peça, Zeus é praticamente identificado com a justiça. Então, em virtude dessas desmedidas e dessas maldições, as coisas que vão acontecendo a Agamenon, que teria um destino trágico, porque em tese ele não teria escolha, né? Seria a obrigação dele vingar os gregos, e ao mesmo tempo atender o desejo de Ártemis, então ele teria que ter sacrificado a sua filha. Zeus age aqui como justiça, né? Ele é citado aqui como justiça. Tipo, é um destino trágico, mas não interessa, ele tem que pagar pelo que ele fez. Assim, você não tira a vida de alguém e fica por isso mesmo, né? Seria meio que essa a lógica. E tem uma passagem aqui na peça que fala um pouco disso. Foi Zeus quem dirigiu a punição, pois é inconfundível o sinal que deixa em sua obra a mão divina. Pensar é para Zeus igual a agir. Afirmam uns que os deuses não vigiam os descuidos de dever sagrado. São pensamentos atrevidos, ímpios. A ruína é punição inexorável da pretensão sem termo e sem medida e das extravagâncias da opulência. O dom supremo é ter comedimento. Queiramos só os bens inofensivos, suficientes quando há bom senso, pois a prosperidade nunca serve aos que se sobrepõem à justiça. Aqui, essa peça vai fazer um longo elogio da prudência, um longo elogio do comedimento, da prudência, de que se evite essa vaidade, essa desmedida, e que no caso aqui também tem um pouco a ver, eu acho que com a situação do espólio de guerra e da quantidade de gente que foi morta nessa guerra e também do tempo que ela durou, enfim. Tem outras passagens aqui onde se fala sobre como a vida justa é buscar não ter mais que os outros e nem despertar a inveja das pessoas. Num determinado momento o coro diz assim: prosperidade que não cause inveja, eis meu desejo. Não me move a ideia de conquistar e destruir cidades, nem quero ver um dia minha vida nas mãos de impiedosos vencedores. E num outro momento ele diz assim: repetem os mortais há muito tempo o velhíssimo provérbio. Da fortuna imensa de um mortal germinam logo males ainda maiores para os seus. Ou seja, era uma visão tradicional que havia de que quando a pessoa tinha sorte demais, benesse demais na vida, alguma tragédia, alguma coisa ruim ia acontecer. É diferente o meu entendimento. Ações iníquas geram fatalmente iniquidades umas sobre as outras. E essa aqui, de acordo com o que eu estudei,
é uma visão do Ésquilo. Então, assim, o Ésquilo tá querendo dizer assim, não concordo com essa visão tradicional de que é só porque você teve muita sorte, muita coisa boa aconteceu, que aconteceu tragédia. Situações iníquas geram fatalmente iniquidades umas sobre as outras, idênticas em tudo à sua origem. Porém, nas casas onde houver justiça, jamais filhos perfeitos faltarão. Então, assim, pro Ésquilo não tem isso não. Matar a filha dele foi realmente uma coisa excessiva, talvez desnecessária. Ele talvez pudesse ter escolhido não matar e não ter ido fazer essa guerra, o que é uma visão curiosa, eu acho, pra época, né? Então, assim, a gente vê que não muito diferente do Eurípides. Eu não sei se o Ésquilo está, de fato, criticando a guerra em si, mas talvez os motivos da guerra, os motivos fúteis da guerra e as coisas que são feitas para atingir certos objetivos de poder e de conquista, que aqui no caso é sacrificar sua própria filha, né? Então, Ésquilo aqui está bastante crítico dessa posição ambiciosa. Voltando para o enredo da peça e para essa questão de gênero, a Clitemnestra então vai matar, né? Ela cria uma espécie de quase de rede de teia de aranha mesmo, assim, pro Agamemnon num banho. Então ela joga uma rede em cima dele para ele não conseguir sair, acho que da banheira. E aí ela dá várias estocadas nele, né? Várias facadas. E depois ela mata a Cassandra, não é descrito como, e essas coisas nunca acontecem na cena, né? No teatro grego, essas cenas de morte, elas sempre acontecem na obscena, vamos dizer assim, né? Na parte escondida da cena, mas ela é narrada, né? Inclusive tem os gritos do Agamemnon, isso é ouvido pelo coro, né? Ele fica, ai, me matam, né? Estão me matando. E depois a Clitemnestra vai se vangloriar, né, da sua vingança, que ela, de fato, vingança é um prato que se come frio, né, então, assim, do tempo que ela esperou e que ela planejou aquilo, e aí ela diz assim, contempla, enfim, o resultado favorável de planos pacientemente preparados. Estou aqui exatamente no lugar em que seguida e firmemente o golpeei, no cumprimento de missão apenas minha. E ela mesma conta, com requintes de crueldade, como é que ela fez, como é que ela estocou, como é que ela matou. Tipo assim, a perfeita vilã, assim, né? E aí ela vai, tem um momento que ela fala, argivos veneráveis, tudo vos foi dito. Se ainda tendes alegria, alegrai-vos. Exulto com meu ato, se quereis saber. E se me parece até conveniente, naquele instante, derramar sobre o cadáver sagradas libações seria muito justo. Justíssimo seria meu procedimento, se este homem fez a taça transbordar das maldições inumeráveis desta casa. É natural que a sorva hoje de um só trago. Aquela imagem que eu falei pra vocês, né? Que era muito impactante. Mais adiante, porque assim, o coro vai começar a dizer que ela é louca, que ela é ingrata, que ela é maluca, que ela matou o líder, né, enfim, e a criticá-la pelo que ela fez, e a dizer que o povo não vai aceitar isso, que ela vai ser exilada. No presente momento da peça, a Clitemnestra arrumou qualquer coisa para o Orestes fazer fora de lá, porque ela não queria que o Orestes atrapalhasse a vingança. Eu acho que ela manda ele para ser criado, educado por um sábio em algum outro lugar. O plano da Clitemnestra, depois de matar o Agamemnon, é ficar reinando lá com o Egisto, né, com o seu amante. Mas ela, né, vai acabar sendo interceptada em algum momento aí pelo retorno do Orestes. Mas quando o coro tá dizendo para ela que os cidadãos não vão aceitar, que ela vai acabar sendo exilada, ela responde, agora me condenam ao amargo exílio, ao ódio da cidade, à maldição do povo. Mas contra esse homem nada foi falado. No entanto, ele, sem escrúpulos, sem dó, indiferentemente, como se lidasse com algum irracional, e havia numerosos em seus velozes, cuidadíssimos rebanhos, sacrificou a sua própria filha e minha, a mais querida que saiu deste meu ventre, apenas para bajular os ventos trácios. Não era esse pai cruel quem merecia ter sido desterrado, expulso desse solo em retribuição ao crime inominável? Uma outra coisa interessante que a Clitemnestra vai falar, e que eu acho que volta para essa questão da discussão de gênero, que é muito presente aqui nessa peça, é que ela vai defender a Helena, porque a Helena é sempre descrita, como foi nas Troianas, como a culpada da Guerra de Troia. E aí a Clitemnestra vai dizer, Helena não é culpada, foi a Helena que matou um monte de homem? Foi a Helena que matou minha filha? Foi a Helena que matou os filhos dos outros, né? A Astianax, Polixena, enfim. E a Helena não fez nada disso. Tipo assim, quem escolheu matar, optou por matar, não foi ela.
né? Então é interessante porque ela é, de novo, como tinha nas troianas, essa contraposição da violência masculina com o destino feminino aqui. E uma coisa interessantíssima que acontece na peça é que a peça é toda marcada por esse diálogo com o coro, né? A Clitemnestra com o coro, Cassandra com o coro. E o que acontece é que a Clitemnestra, ela é desacreditada por ser mulher. As pessoas duvidam de tudo que ela fala. E a Clitemnestra passa a peça toda, até a hora que morre o Agamemnon, falando coisas ambíguas. Ela fala tudo que ela vai fazer, né? Ela fala, ai, vai pro Hades mais cedo do que pretendia, né? Então, assim, ela vai fazendo vários comentários, assim, ambíguos, antecipando o que vai acontecer com a Agamemnon, e ninguém leva ela a sério. Eu achei essa peça tão genial, assim, nessa construção, porque ela se aproveita de ser desacreditada, né? Tem horas que ela vai falando coisa e o pessoal fica, o coro fica, mas o que essa mulher tá falando? A mulher fica falando umas coisas meio ambíguas, mas fala demais. E ela fica, ai, não preste atenção em mim, né? A mulher é assim mesmo. E gente, a Clitemnestra acho que entrou no hall, assim, de grandes vilões pra mim, assim, porque ela é muito ardilosa, ela é abusada, né? Então, assim, ela aproveita do descrédito que as pessoas têm dela pra ficar ali meio que escarnecendo, né? E antecipando mesmo as coisas que ela vai eventualmente fazer e que faz, assim, com zero remorso, né? Então eu fiquei pensando. Muito se fala, né, dela ter inspirado, talvez, a Lady Macbeth, mas assim, se for pensar em vilão do Shakespeare, eu fiquei pensando no Ricardo III, assim, né, ou no Iago, né, o Iago da peça Otelo. Tudo bem que no caso da Clitemnestra, ela tem a motivação que é terem matado a filha dela, né, não é só a pura maldade pela maldade, né, a Clitemnestra, ela tem um ressentimento, que é terem matado a sua filha, embora ela também participe da maldição familiar, que é essa situação de que os atos terríveis de cada geração marcam a próxima geração. O Ésquilo, ele cria essa tensão do que as pessoas têm que fazer por uma questão de destino, tanto o Agamemnon quanto a Clitemnestra, mas também das escolhas que as pessoas tinham para fazer, né? Porque o Ésquilo aqui claramente está criticando as escolhas do Agamemnon, mesmo que ele tivesse obrigações, fosse com os gregos, fosse com os deuses. Mas a Clitemnestra e o Agamemnon participam dessa maldição familiar da casa de Atreu, né? Então é sempre ali uma tensão, onde parece que uma coisa não sobrepuja completamente a outra, entende? Então, assim, eu achei a peça interessante. Eu gostei muito dessa peça também. Acho muito interessante essa contraposição do masculino e feminino que é feita aqui. Gosto muito da construção da Clitemnestra. A peça, ela tem uns furos, né? Essa peça, ela tem um grande lapso temporal que era muito mal visto na época, né, em que ela foi encenada, né? O Aristóteles, ele na poética tem umas regras de unidade da peça, onde a peça tinha que acontecer no mesmo lugar, durante um período de tempo específico. E essa peça, ela tem um grande lapso, né, entre o aviso das tochinhas, né, do foguinho lá, e a chegada do Agamemnon. O Agamemnon chega muito rápido. Então, é explicado na peça que passou um tempão. O outro furo da peça é que a Clitemnestra fala de coisas que ela não sabe, né? Então, na verdade, ela faz suposições sobre a quantidade de gente que o Agamemnon matou na guerra. Mas, na verdade, ninguém contou isso pra ela. Ela não tem como saber isso. Esses furinhos, na verdade, o furinho mesmo é a Clitemnestra não saber o que, né, o que não contar pra ela. Tipo assim, falar de algo que ela não tinha visto, presenciado, nem tinha sido informada a respeito. Mas isso não me incomodou, eu gostei muito da construção da peça, e eu acho que essa, né, pelo que eu folheei do Cassandra, que eu não comecei a ler ainda, o livro da Christa Wolff, a Christa vai ler sobre a Cassandra com a Aurestia. Esse reconto da Christa, ele é um romance seguido de conferências, e na primeira conferência eu vi que ela vai falar da Aurestia. Então me parece que a Christa Wolff leu essa peça, o Agamemnon. E é de fato uma peça muito impactante, onde essa questão de gênero está muitíssimo marcada, tá? Até mais do que nas troianas, eu diria. Então, assim, é uma peça que eu adorei ler, eu recomendo mesmo. Aqui também foi com tradução do Mário da Gama Curi, como foi na das troianas. A edição que eu li foi essa edição da Zahar, que eles pegam
algumas pecinhas e bota, porque a Zahar tem algumas edições de várias peças juntas, né? Mas eu não sei se só para e-book, não sei se tem em físico, eles têm essas edições em que eles pegam isoladamente uma peça só. A continuação é muito interessante porque na continuação a gente vai ter as fúrias, né? As fúrias vão vir atrás do Orestes para cobrar o preço, né? Por esses crimes de família. As fúrias vêm cobrar por crimes de família. E aí a gente vai ter então Atena intervindo pelo Orestes na terceira peça para fazer o julgamento dele e ver se ele deve ser condenado ou não por essa tradição de vingança familiar e por essa maldição na qual ele, de certo modo, está inserido também, né? Até por ele ter sido instado por Apolo a cumprir essa vingança. E o tribunal vai ser composto pelos deuses, assim, eu imagino que seja uma peça bastante interessante. Eu pretendo, em algum momento, continuar lendo a trilogia. Então fica aí a indicação de uma peça que eu achei interessantíssima, e se a gente vai pensar num reconto com foco na Cassandra, pelo que eu li da Medeia, a Crista tenta, de certo modo, ressignificar a situação das mulheres nos seus textos, né? E eu vou deixar o link aí da minha resenha da Medeia, para quem quiser saber o que eu achei, né, do reconto que a Crista faz sobre o mito da Medeia. Mas eu tô curiosa para ver como ela vai explorar essas discussões que são tão fortes aqui na Aurestia, né? Eu não sei se ela chegou ali às troianas, mas aqui na Aurestia isso fica realmente muito forte. Inclusive a Cassandra, para quem tem curiosidade com o mito da Cassandra, a Cassandra também conta a sua história com Apolo, né, nessa peça. Ela vai dizer que Apolo lhe prometeu o dom da profecia. Ela vai pegar essa versão, né, do mito, de que Apolo lhe prometeu o dom da profecia, ela aceitou, e aí quando ele quis possuí-la, ela se negou, sendo então amaldiçoada com a descrença, o descrédito. Né? Então ela também explica um pouco da sua situação. E o momento em que a Cassandra vai morrer é bastante dramático, né? Porque ela sabe da própria morte. Para completar o combo de desgraças da Cassandra, né? De ser uma vítima inocente, ter sido estuprada, ter sido arrancada da sua vida, da sua família, do seu país, ter sido amaldiçoada por um deus, ela sabe da própria morte, vê a própria morte, ela praticamente caminha para a própria morte, porque ela sabe que não adianta sair correndo porque é um destino traçado já. Então assim, é bem dramático mesmo. É isso, falei pra caramba, mas é porque a peça me empolgou. Eu achei interessantíssimo saber sobre a casa de Atreu e a família mais disfuncional que eu já ouvi falar, né? E dessa história dos filhos mortos e preparados como comida, que eu não sabia que tinha origem nesse mito da casa de Atreu, né? Achava que era invenção do Shakespeare. A gente, né, sempre tem coisa para aprender. E é isso, fica então aí a indicação. Me digam se vocês já leram essa peça do Ésquilo, se já leram a Aurestia e se tem alguma outra coisa do Ésquilo que vocês gostaram também muito de ler, porque eu acho que depois, eu me lembro do Ésquilo de ter lido o Prometeu Acorrentado. Eu não lembro se eu já li outra coisa, mas eu gostei bem mais dessa do que do Prometeu Acorrentado. Sinceramente, não lembro se eu já li outra coisa do Ésquilo, mas essa é uma grande peça, recomendo com certeza. É isso, obrigada a todos pela companhia, obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau.